Olá, pessoal dos primeiros anos. Então, mais uma etapa aí na nossa busca por conhecer a história da Grécia Antiga. Hoje nós vamos falar sobre o período clássico. Tá? Então, nós já estudamos aí o período pré-homérico, que é a formação do povo grego, as invasões helênicas, aqueus, eólios, jônios, dórios invadindo a Península Balcânica e formando aí o povo grego. Isso acontece no período pré-homérico. O período homérico, quando os dórios, no finalzinho do período pré-homérico, invadem aquela região com muita força, há uma ruralização da sociedade, há uma destruição da civilização micênica, e aí os gregos começam a se organizar com base na comunidade gentílica. Aí estudamos o período arcaico, quando a comunidade gentílica começa a se desestruturar e começa a formar a polis, que vai acontecer no período arcaico, e aí nós chegamos no período clássico. Vamos lá. O período clássico vai do século V ao século IV a.C. E o que vai acontecer de importante nesse período clássico? Vamos fazer uma visão geral aqui sobre o que aconteceu nesse período. Bom, é um período de auge da cultura grega. Quando a gente fala auge da cultura grega, o que a gente quer dizer? É quando a cultura grega chega na sua melhor forma. Não é que ela se iniciou aí, mas ela vai se desenvolver de tal maneira que aí a gente tem o auge dessa cultura. É o auge da arquitetura grega, onde os arquitetos estão mais apurados, estão mais cientes das técnicas de como desenvolver a sua ciência, a sua arte, né? É o período de desenvolvimento da ciência, da Grécia, o surgimento da história, da biologia, da física, é o período da filosofia. Os filósofos pré-socráticos, eles vivem nesse período. Sócrates, o aluno de Sócrates, Platão, e o aluno de Platão, Aristóteles, também estão aí nesse período, embora Aristóteles ele esteja mais ligado aí ao período helenístico que vem depois. É o auge da cultura, da escultura grega, né? Esse é o descolo de Miron. O Miron é um escultor grego que assim, busca a perfeição na hora que ele vai esculpir, né? A gente vê muito antropocentrismo nessa arte grega, né? Muito racionalismo. É o auge do teatro grego, com Ésquilo e diversos outros autores, levando peças que são encenadas até hoje. É também o período da democracia grega. Inclusive, a 509 a.C. é a data que Clístenes faz aquelas reformas que vocês viram no trabalho, né, da aula passada. No documentário de Clístenes a gente tinha falado sobre isso já. Quando Clístenes implanta a democracia grega, é essa data que marca o fim do período arcaico e o início do período clássico. Então, é um período que acontece muita coisa na história da Grécia Antiga. Além desses filósofos que a gente estuda até hoje, toda essa produção cultural, é um período de muitos conflitos também para os gregos. Esses conflitos eles vão ser de duas ordens, de dois tipos. Conflitos externos. Entre os conflitos externos, a gente tem as guerras médicas, que foram guerras contra os persas. Então, boa parte desse período foi marcado pelas guerras médicas, em que os gregos lutaram contra os persas. Os persas tentaram invadir a Grécia 2 vezes e perderam as 2 vezes. Não conseguiram conquistar a Grécia. Mas também existem conflitos internos. E o principal conflito interno é a Guerra do Peloponeso. Foi uma guerra que opôs a cidade de Atenas e algumas cidades aliadas, principalmente aquelas cidades democráticas, que estavam do lado de Atenas, e Esparta com suas cidades aliadas também, principalmente as cidades aristocráticas,
se opuseram e lutaram entre si. Tá? Então, vamos focar agora em entender com mais profundidade o que foram esses conflitos. Vamos lá. As guerras médicas. Vamos entender o que está acontecendo na Grécia nas vésperas das guerras médicas. Primeira coisa que tem que entender é que as guerras médicas não são chamadas assim porque os médicos iam lutar na guerra, não. É que os gregos chamavam os persas de medos. Se vocês lembrarem lá da aula dos persas, no bimestre passado, os persas são aquele último povo ali do presente fértil que a gente estudou no bimestre passado, Ciro o Grande, ele uniu duas tribos, uniu os persas com os medos. E aí que ele se fortalece e vai conquistar a Mesopotâmia. A Babilônia, de quebra, levou toda a Mesopotâmia. Ciro o Grande faz isso, unindo os persas e os medos. Pois é, os gregos chamam os persas de medos. Tá? Tanto gregos quanto persas, nesse momento, eles estão num momento de sua maior expansão, vamos dizer assim. Vocês, espero que tenham assistido o documentário do Lístenes, lá fala que na época do Pisístrato, que o Pisístrato vai ajudar os mais pobres, vai incentivar o comércio, Atenas começa a se tornar uma grande potência marítima, de comércio marítimo. Vai se expandir pelo mar Mediterrâneo, vai fazer comércio pelo mar Mediterrâneo. Essa é justamente a época que Dario, o principal governante persa, neto do Ciro o Grande, o Dario, também está se expandindo. Tá? Eles estão se expandindo, os dois impérios estão se expandindo na mesma direção. Enquanto os persas vão na direção ali da Ásia Menor, do mar Mediterrâneo, os persas estão se expandindo nessa direção, tá? Os gregos, os atenienses, começam a se expandir numa direção convergente com os persas, no mar Mediterrâneo. E esse contato persas e gregos vai ser um contato que muitas vezes vai gerar conflitos. Por quê? Porque eles vão disputar fontes de matéria-prima para o seu comércio, para o seu artesanato e mercados consumidores para os seus produtos. Então, o que está por trás da rivalidade entre persas e gregos? Então, que os dois povos estão se expandindo ali na região do mar Mediterrâneo, disputando fontes de matéria-prima, disputando mercados consumidores. Aliás, essa é a causa de praticamente quase todas as guerras que ocorreram ao longo da história da humanidade. Tá? Então, vamos lá. Mas essa rivalidade econômica, ela está ocorrendo, mas ela não é suficiente para colocar os dois povos em guerra uns com os outros. É preciso ter um estopim, algo que faça a guerra acontecer. Isso vai acontecer em 490 a.C. O início das guerras médicas vai ser nesse período aí. Tá? Um pouco antes, o Dário I, o governante persa, havia conquistado toda a Ásia Menor. Só que a Ásia Menor era uma região que bem antes dessa conquista do Dário, recebeu uma diáspora grega. Muitos gregos foram para aquela região e fundaram colônias ali. Aquela região, inclusive, era chamada de Jônia. Por quê? Porque vários jônios se estabeleceram ali e fundaram várias cidades na costa da Ásia Menor. Certo? Quando o Dario, o persa, chega lá, ele vai impor o domínio persa sobre as cidades gregas. Vai querer que os gregos se submetam à vontade dos persas. E os gregos tinham na sua cultura, na sua raiz, esse negócio da liberdade, de não aceitar a dominação do outro povo. Então, as cidades gregas ali da Ásia Menor se rebelam contra o domínio persa. Isso vai irritar muito Dario, Dario é o comandante do maior império naquele momento. Ele vai usar todo o seu poder militar para reprimir essa revolta, essa rebelião das cidades gregas. Então, ele vai usar muita violência, vai escravizar as pessoas, vai destruir algumas cidades. Então,
vai ser uma repressão muito violenta do Dario contra as cidades gregas ali da Ásia Menor, que se rebelaram, não aceitando o seu domínio. Diante disso, os gregos lá da Grécia mesmo, da Hélade, da Península Balcânica, principalmente os atenienses, eles não vão gostar do que aconteceu com seus parentes. São parentes deles, eles mantêm relação com aquele povo que está lá. Principalmente os jônios, mais ao sul, e os eólios mais ao norte. Então, esses gregos da Península Balcânica, eles vão se juntar, atravessar o mar Egeu e vão vingar os seus compatriotas. Eles vão enfrentar as tropas do Dario, e vence as tropas persas nesse processo. Vence as tropas persas, se vingaram, voltam para a Península Balcânica. Foi isso que aconteceu antes de 490. Só que o Dario ficou pé da vida que o exército dele perdeu para os gregos. Se essa moda pega, todos aqueles povos que estão submetidos ao controle persa podem se revoltar. Então o Dario quer punir os gregos de forma exemplar para evitar qualquer tipo de questionamento do poderio, do poder dos persas sobre o seu império. Então, muito irritado, o Dario planeja invadir a Grécia e conquistar Atenas para se vingar dessa derrota que ele sofreu. As tropas persas desembarcaram numa região que tem o nome de Maratona, nesse processo de invasão. Fica um pouco a leste, nordeste, um pouco a leste e ao norte de Atenas, a planície de Maratona. Mesmo em inferioridade numérica, os gregos derrotaram os persas nessa batalha. Dario foi obrigado a retirar suas tropas. Humilhado, ele voltou para a Pérsia e morreu algum tempo depois. Só que antes de morrer, Dario fez o filho dele, Xerxes, jurar que ele se vingaria dos gregos, que ele vingaria a derrota que o pai sofreu para os gregos. Então, essa é a primeira fase, a primeira guerra médica. É a tentativa do Dario invadir a Grécia. E teve essa batalha, uma única batalha, a Batalha de Maratona, que os gregos, embora em minoria, venceram os persas. Aqui tem um pequeno texto, vou ler com vocês aqui, sobre a Batalha de Maratona, os gregos contra os persas. A Batalha de Maratona ela ocorreu em setembro de 490 a.C., nessa planície chamada de Maratona, que fica a leste de Atenas. As tropas gregas elas eram comandadas pelo general Milcíades, que foi avisado do desembarque persa naquela região. Então, ele incumbiu os atenienses que fossem fazer frente, fossem enfrentar os persas que desembarcaram lá. Ao mesmo tempo, o Milcíades enviou um soldado chamado Fidípides até a cidade de Esparta, solicitando a ajuda dos espartanos. O Fidípides teve que correr 200 quilômetros em menos de um dia. Foi um esforço muito grande dele. Lá ele chegou e obteve a resposta dos espartanos. Os espartanos disse que até pretendiam ajudar os atenienses, mas por causa de umas questões religiosas que tinham a ver com a posição da lua, eles só poderiam chegar depois de 6 dias. Que a religião deles ali, a tradição deles impedia eles chegarem antes até Maratona. Então os espartanos não chegariam a tempo de evitar a invasão. O Milcíades, então, ele, sem tempo a perder, se lançou um ataque contra os persas. Havia em torno de 10 a 15 mil atenienses na batalha, enquanto que havia cerca de 20 a 30 mil persas nessa batalha. Quer dizer, havia quase o dobro ou praticamente o dobro de persas com relação aos atenienses. No final da batalha, os gregos avançaram, eles acuaram os persas se defenderam atirando flechas,
mas não foi suficiente para deter o avanço grego. E os persas eram formados, o exército persa era formado principalmente por mercenários, pessoas que lutavam por dinheiro. Então, quem luta por dinheiro, ele espera gastar esse dinheiro um dia, então ele não vai pôr a sua vida em risco, não vai ter tanta garra assim. Já os atenienses estavam lutando para defender a sua terra, para impedir a sua terra fosse invadida, então eles lutavam com muita garra. E no final da batalha, houve cerca de 6.000 baixas, 6.000 persas morreram e apenas 192 óptas é o soldado de infantaria grego, apenas 192 atenienses morreram no confronto. As tropas persas foram derrotadas e regressaram à Ásia. O Dario extremamente humilhado. Segundo a lenda, tem um episódio bem interessante aí, né? Segundo a lenda, Fidíctes recebeu de Milcíades a ordem de correr os 42 quilômetros que separavam Maratona da cidade de Atenas, a fim de comunicar a vitória. Após ter corrido essa distância de 42 quilômetros, o Fidíctes teria anunciado assim para os atenienses: alegrai-vos, atenienses, nós vencemos. E depois disso ele teria caído morto devido ao esforço que fez de correr tão rápido para dar o recado aí da vitória. Né? Então, é justamente por causa desse episódio que a prova olímpica da maratona tem 42 quilômetros e é chamado de maratona. Uma curiosidade aí. Bom, então a gente viu que o Dario voltou para a Pérsia, mas fez o filho dele, Xerxes, jurar que ia vingar e ia derrotar os gregos. O Xerxes ficou 10 anos planejando essa vingança. E aí, em 480 a.C., começa a segunda parte, as segundas guerras médicas. Né? A primeira foi do Dario, aí começa a Segunda Guerra Médica. Esses 10 anos, o Xerxes se preparou para invadir a Grécia. Ele reuniu um exército de 100.000 homens, 100.000 soldados, alguns que exageram, falam até 300.000 soldados. Né? A maioria dos historiadores eles fecham a conta em 100.000 homens no exército de Xerxes. E ele elaborou um plano uma estratégia bem formulada para conquistar a Grécia. Nesse processo, 3 batalhas foram decisivas. Teve mais batalhas, mas as 3 decisivas foram a Batalha das Termópilas, a Batalha de Salamina e a Batalha de Plateia. Então vamos ver como é que foi cada uma dessas batalhas para a gente entender como é que se encaminhou a guerra. A primeira dessas guerras, né, dessa batalha, foi a Batalha das Termópilas. Ela ocorria juntamente com uma outra batalha, mas essa segunda batalha dependia muito da vitória na primeira para se desenvolver. Bom, as Termópilas é um desfiladeiro. O que é um desfiladeiro? É uma parte bem estreita, né? Uma parte bem estreita. E era o único acesso, naquele ponto que as tropas persas chegaram, era o único acesso para o interior do continente da Península Balcânica. Tá? Bom, a Guerra das Termópilas foi travada no contexto da Segunda Guerra Médica. A batalha durou 3 dias e se desenrolou no desfiladeiro das Termópilas, provavelmente em agosto de 480 a.C. O que aconteceu? Como era um lugar estreito, uma pequena força liderada pelo rei de Esparta, Leônidas. Vamos lembrar que o rei de Esparta ele tinha uma função militar. O rei de Esparta não governava, ele era o líder militar dos exércitos de Esparta. Então, o Leônidas, que era o rei de Esparta, ele, com uma pequena tropa, bloqueou ali a entrada do desfiladeiro, que era a única maneira do exército persa, que ali naquele ponto tinha uns 30.000 soldados, adentrar ali na Grécia. Bom, depois de um dia de combate ali,
o exército persa recebeu a ajuda de um grego traidor. Um cara que morava ali no local, chamado Efialtes, ele traiu os gregos. Ele mostrou para os persas uma passagem que permitia que os persas contornassem o desfiladeiro das Termópilas e chegassem por trás das tropas gregas. Então, era uma maneira dos persas se desviarem daquele obstáculo que os gregos estavam fazendo ali no desfiladeiro das Termópilas. O Leônidas percebeu esse movimento persa e, sabendo que as suas linhas seriam ultrapassadas, ele viu que não tinha muito sentido mais ficar defendendo aquela posição. Então, o que ele fez? Ele dispensou a maior parte do exército grego, mandou esse exército se unir a outras tropas e ficou ali, juntamente com 300 espartanos, 700 téspios e 400 tebanos. Então, não era só os 300 espartanos do filme que estavam lutando na Batalha das Termópilas, não. Havia ainda 700 téspios e 400 tebanos. Então, cerca de 1.400 soldados para enfrentar 30.000. Bom, eles ficaram lá resistindo, mas não foi suficiente. Quase todos eles morreram, né? Não houve sobrevivente do lado grego, eles lutaram até o último momento, mas eles foram atrasando esse avanço dos persas, permitindo que os outros gregos conseguissem organizar uma estratégia para contornar a situação. Tá? Então, os persas venceram a Batalha das Termópilas, mas a bravura, a luta ali dos espartanos junto com os outros povos das outras cidades gregas, acabou meio que baixando um pouco a moral do exército grego. Uma tropa muito pequena conseguiu segurar durante um bom tempo o avanço ali dos persas. Bom, os persas avançaram e chegaram na cidade de Atenas, que estava vazia. Atenas havia sido evacuada. Os persas incendiaram a cidade, destruíram a cidade, e o Xerxes estava pé da vida, louco de vingança, sedento de vingança. E ao chegar em Atenas, ele percebeu que as tropas atenienses haviam se deslocado para uma região chamada de Salamina, um estreito, uma extremamente estreita passagem no mar, chamado Salamina. Okay? E aí foi onde ocorreu uma segunda batalha importante, a Batalha de Salamina. Quando o Xerxes ficou sabendo que toda a frota ateniense estava lá, ele falou: é agora que eu vou destruir a frota ateniense. Então, mas foi uma estratégia, ir para Salamina foi uma estratégia do Temístocles, que era um grande general ateniense. Então, a Batalha de Salamina foi uma batalha naval, travada no mar, no estreito que separa Salamina, que fica mais fora da Península da Ática, né? Mais ao norte da Península da Ática. Ela ocorreu em setembro de 480, logo na sequência da Batalha de Termópilas. Né? Se a Batalha de Termópilas é narrada no filme 300, a Batalha de Salamina é narrada no filme 300, A Ascensão do Império, que é uma sequência do filme 300. Então, após as vitórias persas na Tessália e em Termópolis, o rei persa Xerxes entrou em Atenas, destruindo inclusive os monumentos da Acrópole. Ele bagunçou muito a cidade. O general ateniense Temístocles, que havia evacuado a cidade, concentrou a frota de 200 embarcações, os trirêmios, né, aqueles navios copiados dos fenícios, na Baía de Salamina. Na verdade, um estreito de Salamina, uma parte de um estreito no mar. Enfrentando a frota persa, que por causa do seu grande número de navios, tinha dificuldades evidentes em manobrá-los num espaço tão restrito. Quando os persas chegam naquela região tão estreita, com pouco mar, com muitos navios, fica difícil manobrar esses navios naquela região. Aí a estratégia do Temístocles foi mandar barquinhos, madeira, tudo que ele pudesse tacar fogo e mandar na direção dos navios persas, ele fazia. E aí o que aconteceu? Os navios persas começaram a pegar fogo. Um espremido do lado do outro, o fogo foi passando por toda a frota persa. Né?
Então, os gregos utilizaram uma estratégia de atear fogo aos navios persas, que próximos um do outro e sem poder manobrar, foram destruídos. A frota persa foi destruída. Então, os gregos conseguem uma grande vitória em Salamina. Sem a sua frota, o Xerxes ele foi obrigado a regressar para a Ásia e deixou o comando das tropas, que ainda eram significativas, ao general Mardônio, que era o seu lugar-tenente, o cara principal, o cara de confiança do Xerxes. Então o Xerxes volta para a Pérsia e deixa o Mardônio comandando suas tropas. As tropas persas vão ser destruídas definitivamente na Batalha de Plateia, que fica no centro da península do Peloponeso. A Batalha de Plateia foi o último combate das guerras médicas lá no Peloponeso, no sul da Grécia. Então, dentro do Peloponeso tem uma planície chamada Plateia, na região arenosa de Beócia, e em 27 de agosto de 479 a.C., uma aliança entre as cidades gregas, que incluem Esparta, Atenas, Corinto, Mégara, e de um lado, então essas cidades estavam aliadas. Os gregos eles perceberam que para vencer os persas eles tinham que se unir, e do outro lado estavam as tropas do Império Persa. Os gregos haviam reunido uma força nunca vista ali, né? Eles nunca tinham conseguido reunir tanta, nem na Guerra de Troia eles reuniram tantos soldados. Mas ainda assim o número de soldados é inferior às tropas persas comandadas pelo Mardônio. Entusiasmados, os persas cruzaram o rio que os separava. Os gregos eles simularam uma fuga, sem saber o que fazer, eles simularam uma fuga e atraíram os persas para uma armadilha. Os persas cruzaram o rio e atacaram. Só que lá a infantaria, a poderosa infantaria grega, estava esperando o exército persa e o exército persa foi massacrado. O Mardônio teve o crânio esmagado por uma pedrada, tirada por um soldado ateniense, né? E os persas foram dizimados e tiveram. Quem não morreu no combate teve que fugir e se retirar definitivamente da Grécia. Nunca mais os persas tentaram invadir a Grécia, depois de todas as tentativas. Algum tempo depois, o Xerxes foi assassinado lá na Pérsia, foi considerado culpado dessa derrota, e o Império Persa começou a se enfraquecer, até ser conquistado por Alexandre Magno, mas isso é um assunto que a gente vai ver na próxima aula. Bom, vejam, os gregos venceram os persas, mas sempre estavam em inferioridade, sempre tiveram que contar muito com a sua estratégia militar para vencer os persas, ou então em missões suicidas, como a do Leônidas e os 300 de Esparta, lutando até a morte. Então os gregos perceberam que para eles, e se os persas se reagrupassem e quisessem invadir, ou outro povo quisesse invadir a Grécia, eles precisavam estar preparados para isso. Então eles criaram uma aliança militar. Essa aliança militar é chamada de Liga de Delos. Então a Liga de Delos é uma aliança militar que reunia, se não todas, quase todas as cidades e estados gregas, todas as polis gregas, uma boa parte delas participava da Liga de Delos. Qual é o objetivo dessa Liga de Delos? Essas cidades contribuíam com recursos, dinheiro, tesouros, navios, armas, soldados. Esses recursos ficavam depositados na ilha de Delos, era uma ilha que ficava bem no centro ali do Mar Egeu, e seriam utilizados para defender conjuntamente caso uma dessas cidades fossem atacadas, ou várias cidades fossem atacadas. Então era uma aliança militar, a Liga de Delos. Bom, com o tempo, os atenienses convenceram as outras cidades que os recursos depositados ali na ilha de Delos eles estavam muito vulneráveis. Tá? A ilha estava no meio do Mar Egeu ali, se algum povo com muitos navios chegasse lá, podiam se apossar dessas armas, desses navios, desses recursos. Então, os atenienses convenceram que esses recursos deveriam ser colocados num lugar mais seguro. Onde? Atenas. Então, todo esse tesouro foi levado para Atenas e ficou depositado lá sob a proteção dos atenienses.
Começa assim o que é chamado de imperialismo ateniense, ou o período das hegemonias. O que é uma hegemonia? Um domínio, controle. Então, vai ser um período que Atenas ela vai dominar, vai controlar as outras cidades. E o que vai possibilitar esse controle foi Atenas ter se apossado e se tornado o centro da Liga de Delos. Então, todos os tesouros, todas as armas, todos os soldados ficavam ali sob o comando de Atenas. E Atenas começou a exigir usar a força para que as cidades contribuíssem cada vez mais. Né? Quanto mais poder e força tinha Atenas, mais ela recebia recursos, porque ela forçava as outras cidades. Então é o período do imperialismo ateniense ou da hegemonia ateniense, são as duas expressões que usa para isso. Tá? Atenas ela se sobrepõe às outras cidades gregas. As outras cidades ainda continuam mantendo a sua autonomia, mas elas estão dependentes, elas estão subordinadas à vontade de Atenas. Bom, o que Atenas vai fazer é usar esses recursos em benefício próprio. Ele vai usar os recursos das outras cidades para embelezar a sua cidade, para reconstruir a cidade que havia sido destruída pelo Xerxes, né, quando invadiu lá, quando ele invadiu, depois da Batalha das Termópilas. Então, Atenas vai usar o recurso das outras cidades gregas a seu favor. Além disso, as outras cidades gregas elas não têm chance de tomar decisões dentro dessa aliança militar. Então, muitas cidades começam a ficar descontentes de participar de uma aliança militar, no qual os recursos estão sendo utilizados em benefício de uma única cidade e sem poder tomar nenhum tipo de decisão ali dentro da Liga de Delos. Aí, então, com isso chega ao auge o imperialismo ateniense. Isso vai ser entre 461 e 429 a.C. Vai coincidir com o governo de Péricles. Péricles foi um governante ateniense muito importante, também fortaleceu a democracia ateniense. Ele criou, por exemplo, a mistoforia. A mistoforia era um pagamento para as pessoas que se dedicavam aos serviços do Estado. Isso permitiu que pessoas mais pobres pudessem participar das decisões políticas. Mas Péricles ele pegou todos esses recursos e investiu na cidade. Por exemplo, ele construiu o Parthenon. O Parthenon é aquele edifício que está na abertura dessa apresentação, é considerado o principal monumento da Grécia Antiga, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Parthenon foi construído com os recursos da Liga de Delos, a comando do Péricles. O Péricles fortaleceu as muralhas de Atenas. As muralhas, até hoje as muralhas de Atenas estão em pé, e elas foram fortalecidas com dinheiro e recursos da Liga de Delos. Obviamente que as outras cidades não estão contentes com isso. O domínio ateniense começou a irritar as outras cidades, principalmente quem? Esparta. Esparta, juntamente com outras cidades, principalmente aquelas cidades que tinham governos aristocráticos, fundados pelos dórios, com uma afinidade com Esparta, eles vão questionar Atenas sem conseguir nenhum tipo de concessão dos atenienses. Eles rompem com a Liga de Delos e criam uma nova aliança militar, chamada Liga do Peloponeso. Então, os espartanos e outras cidades rompem com a Liga, saem da Liga de Delos e criam a Liga do Peloponeso. Peloponeso é aquela península onde estava Esparta, no sul da Península Balcânica. Aí, então, está armado o cenário para a Guerra do Peloponeso. As cidades da Liga do Peloponeso, obviamente, elas são lideradas por Esparta, elas obviamente querem os recursos que elas haviam cedido à Liga de Delos de volta. Eles querem receber os navios, as armas, os tesouros que eles tinham aportado na Liga de Delos de volta. Só que Atenas entra por aqui, sai por aqui, se recusa a entregar esses tesouros. Então, diante de um ultimato, entrega ou vai ter guerra, em 431 a.C., tem início a Guerra do Peloponeso, que reunia de um lado Esparta e algumas cidades aliadas, e do outro lado Atenas e algumas cidades aliadas. Esparta e Atenas são cidades porque elas estavam liderando esse movimento.
A guerra durou 27 anos, só terminando em 404 a.C., com a vitória dos espartanos. Os espartanos venceram os atenienses. Durante esses 27 anos, a população das duas cidades reduziu drasticamente, em 1/3 de habitantes. Ou fugiram para outros lugares, fugindo da guerra, ou morreram nos combates. Vencendo a cidade de Atenas, o que Esparta faz? A mesma coisa que Atenas estava fazendo antes. Começa a dominar as outras cidades. Por isso que esse período é chamado período das hegemonias. Primeiro tem a hegemonia ateniense e depois vem a hegemonia espartana. Esparta começa a ter o domínio, o controle sobre o mundo grego, impondo a sua vontade a outras cidades, a partir da Liga do Peloponeso. Bom, em 371, aí passando aí uns 30 anos, a cidade de Tebas se revolta contra o domínio espartano, luta contra Esparta e tem início uma nova hegemonia, a hegemonia tebana. Então, Tebas se torna a principal cidade ao vencer Esparta em 371. Bom, vocês estão percebendo que depois de tanto tempo lutando entre si, o que poderia acontecer com as cidades gregas? Elas se enfraqueceram. As cidades e estados gregos ficaram muito fracas. E isso facilitou a dominação da Grécia por um povo que vivia ao norte, os macedônios. Então, os macedônios eram um povo que vivia ao norte, aproveitaram esse enfraquecimento dos gregos e ocuparam a Grécia. Então, os gregos, que estavam sendo liderados por Tebas, foram derrotados por Filipe II da Macedônia em 338 a.C., na Batalha de Queroneia. A partir daí, o que acontece? Os macedônios dominam todas as cidades gregas. Se tem um rei macedônio dominando todas as cidades gregas, significa que elas não têm mais autonomia política. Significa que não tem oligarquia em Esparta, não tem democracia em Atenas. Quem manda em tudo é o rei estrangeiro da Macedônia. Então, isso significa a crise das polis. As polis, elas deixam de existir. É lógico que a cidade continua lá, o povo continua lá, mas aquilo que caracterizava uma polis, que era a autonomia política, deixa de existir. Então, é a crise das polis e o domínio macedônio. Então, essas coisas marcam o início do último período da história da Grécia Antiga, que é o período helenístico, que vai ser o período que nós vamos estudar na próxima aula, finalizando o estudo da Grécia Antiga. Certo? Então, pessoal, por hoje é só. Por favor, leiam o livro, eu vou postar as páginas dos livros para vocês lerem. Lá vai ter mais informações sobre a cultura grega e sobre tudo isso que a gente viu aqui. Vou fazer um pequeno formuláriozinho aí com umas 5 questões sobre esse período, para vocês testarem o conhecimento, como é que vocês absorveram essas informações, essas ideias de hoje. E terminem aí, quem não terminou, aí o trabalho sobre o Clístenes, para que eu possa, na próxima aula, postar o último trabalho de vocês, valendo nota, antes ainda da prova de humanos. Certo? Então, agradeço a atenção, boa semana, bom trabalho a todos, até a próxima.